Se você é um investidor, vai ter um momento que você vai olhar para sua carteira e vai ver ela verdinha, todos os seus ativos, ou pelo menos a maioria deles, no positivo, e aí vai vir uma dúvida. Será que é o momento de vender a ação, o fundo imobiliário, a criptomoeda, vender os meus investimentos de uma maneira geral? É sobre isso que eu irei falar nesse vídeo. O tema desse vídeo é 6 sinais claros que você deve vender as suas ações. O primeiro motivo para você vender uma ação é por motivo de necessidade. E aqui, pessoal, a gente tem que conversar sobre isso. Vamos lá. Se você está precisando vender as suas ações por um motivo de necessidade, algo tem que estar muito grave acontecendo, porque vamos lá, a ideia é que você invista depois de fazer a sua reserva de emergência, que é em média de 6 a 12 meses o seu custo de vida. Então, se você consumiu tudo isso e só depois chegou nos investimentos, é porque de fato você precisa, é uma necessidade clara. Porém, se você ainda nem formou a sua reserva de emergência e já está investindo, isso é um problema e você deveria rever a maneira como você investe, tá? A ideia é que você tenha a reserva de emergência, tenha um pouco de renda fixa e para o longo prazo tenha investimentos em ações. Se você quiser saber mais sobre a reserva de emergência, eu fiz um vídeo onde eu explico todos os tipos de tesouro direto e lá eu explico o que mais se encaixa com a reserva de emergência. E eu também fiz um outro vídeo sobre CDBs, que os CDBs normalmente costumam ser uma excelente opção para a reserva de emergência, desde que ele tenha uma liquidez diária e seja de uma instituição de confiança. E eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem esses vídeos também, tá bom? O segundo motivo para se vender uma ação é quando existem problemas na governança corporativa. A governança corporativa, ela trata de questões que envolvem a alta administração da empresa. Vou dar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é a Vale do Rio Doce, a empresa Vale 3. A Vale, ela teve recentemente muita pressão para que o presidente Lula colocasse lá como presidente um amigo dele, o Guido Mantega. E como vocês sabem, Guido Mantega não tem qualificação, competência, não tem nada para assumir esse cargo. Ele não é uma pessoa confiável, ele já foi preso por corrupção e isso seria basicamente o Lula o coroando por uma fidelidade que ele teve no passado. Porém, esse seria um motivo para vender as ações da Vale caso o Guido Mantega conseguisse ser o presidente da empresa. Ou seja, é uma pessoa com um alto posto, um posto muito importante que pode interferir nos rumos da empresa e que não tem as competências necessárias. Um outro motivo para isso poderia ser bagunças na administração. O caso da Vivara. A Vivara, recentemente, teve um bafafá que o fundador dela, que é uma pessoa que tem muitas ações, decidiu demitir o presidente porque ele disse que ele iria voltar a assumir a Vivara, tocando a empresa diretamente, porque ele queria ter novos rumos para a empresa. Ele queria abrir novos ramos de negócio, ele queria implementar novas ideias, mas poxa, até então, o presidente que estava lá, o CEO, né, na verdade, que estava lá, estava fazendo um bom trabalho e não precisava dessa demissão para o fundador voltar. Então, isso aí poderia ser considerado um outro motivo para você sair da empresa e vender as suas ações. E um outro exemplo que eu posso dar também é o caso da Braskem. A Braskem é uma empresa totalmente envolvida em corrupção, que a mídia não dá muita atenção, ela não noticia, mas ela simplesmente afundou alguns bairros lá em Maceió. A Braskem, que tenta pagar de ESG, mas é uma empresa que de maneira alguma respeita o meio ambiente, de maneira alguma respeita a população. Eles chegaram a dar para algumas pessoas que perderam suas casas, eles chegaram a propor indenizações mínimas de 40, 60 mil reais. Imagina pagarem somente isso pela sua casa. Então, esse é um exemplo, né? E quando a gente falou agora da questão da governança, o caso da Braskem que está envolvida
em corrupção, que está envolvido em problema, a gente também tem ali o terceiro motivo, que é a perda de fundamentos da empresa. Às vezes você está investindo numa empresa que ela é muito interessante de se investir, ela é uma empresa boa, porém, com o tempo, ela começa a perder os fundamentos dela, ela começa a... Aqueles motivos que você escolheu para estar na empresa não se fazem mais presentes. Por exemplo, algumas pessoas veem que a Taesa está perdendo os seus fundamentos. E por que disso? A Taesa, ela é uma empresa de transmissão de energia. Ela não gera, ela tem a transmissão, ela leva energia daqui até aqui. Porém, várias das suas concessões estão prestes a vencer e ela recentemente não está ganhando novos leilões de energia, né? Novos leilões para participar desses processos de transmissão, e a receita dela, por assim dizer, está com os dias contados. E é por isso que a Taesa, mesmo sendo uma boa pagadora de dividendos, mesmo sendo uma empresa muito sólida, algumas pessoas estão entendendo que ela está perdendo seus fundamentos e que, portanto, eles estão ou reduzindo sua posição, vendendo parte das ações, ou eles estão até vendendo tudo e esperando a empresa mostrar que ela tem mais consistência, ganhar mais leilões, para só aí voltar a investir na empresa. Mas aí eu te pergunto, você que conhece a Taesa, você acha que vender ela agora faz sentido? Ela realmente está perdendo seus fundamentos? Eu gostaria de ler a sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Vamos agora ao quarto motivo, que é o limite de concentração. Pessoal, eu investi muito em criptomoedas. Inclusive, quando eu lancei esse canal aqui, no começo ele se chamava Aprender Criptomoedas, porque eu falava muito sobre criptomoedas. E nesse período eu investi demais em cripto. Eu cheguei em uma época a ter 100% da minha carteira só em criptomoedas. Então, quando teve agora esse boom recente, eu cheguei a vender parte dos meus investimentos, né? Por exemplo, a Solana, eu estava com 480% de rentabilidade. IMX, eu estava com mais de 300%. Ethereum, eu estava com mais de 200. Então, teve algumas que eu reduzi totalmente, igual a Solana, eu vendi tudo. E teve outras que eu mantive. Só mantive o Bitcoin. Ethereum eu vendi parte, várias outras eu vendi parte. Hoje a minha posição de altcoins diminuiu drasticamente. Porém, por que eu vendi? Eu vendi porque eu estava com muito lucro e as criptomoedas, diferente das ações, ela tem muito mais risco, incomparavelmente mais risco. Então, eu vendi por conta de concentração. Então, se você tem, por exemplo, 10 ações e você escolheu 10% de uma, 10% de outra, de outra e de outra. Às vezes, se uma valorizar 2, 3, 4 vezes, ela vai estar muito mais concentrada e isso pode até gerar um risco para você. Então, você deve avaliar, sim, nesses momentos, vender parcialmente posição sua que valorizou demais e que excedeu o seu limite de concentração. Eu sou a favor que você tenha cada vez mais critérios objetivos. Então, por exemplo, você não tem mais do que 10% de um investimento em um único ativo, ok? No máximo 10% em Itaú. Então, se Itaú virar 20%, você estabeleça, o meu limite é 10, mas se por valorização for para 20, tudo que exceder 20% eu vendo, tudo que exceder 15% eu vendo. Crie um mecanismo racional de você investir, para que as suas decisões elas tenham mais racionalidade. O quinto motivo são os preços elevados. Mas, poxa, preços elevados não é a mesma coisa que limite de concentração, que valorizou muito? Não. Aqui eu quero dizer, não a empresa em relação à sua carteira como um todo, mas a sua empresa que você investiu em relação aos múltiplos. Por exemplo, você investiu em uma empresa que tem o preço sobre lucro de 5. E aí, essa empresa começou a valorizar demais, valorizar demais, valorizar demais, e ela estourou com preço sobre lucro de 30. Ok? Ela valorizou muito. Ou, por exemplo, um fundo imobiliário
Quando você comprou ele estava com PVP de 0,95. Aí foi valorizando, valorizando, valorizando e agora ele já está com PVP de 1,08. Pode ser interessante que você venda parte das suas ações, dos seus fundos imobiliários, dos seus investimentos, se eles estiverem com valuations muito esticados. E isso ocorre muito, pessoal, com ações da moda. Por exemplo, Banco Inter. Quando o Primo Rico comprou o Banco Inter lá por volta de 2016, 2017, gerou um efeito de manada muito grande que as pessoas físicas, quem conhecia sobre investimentos, praticamente todo mundo tinha um pouquinho de Banco Inter na carteira. Pessoal, as ações multiplicaram assim por 2, por 3, por 4, por 5, valorizou demais. Então, se você vê que o lucro está aumentando de menos, mas a cotação está aumentando absurdamente demais, avalie vender. Principalmente em ações populares, avalie vender empresas que estão com múltiplos muito esticados. E o sexto motivo é o like. Pessoal, deixa o seu like, vai me ajudar muito, vai ajudar a crescer o canal e se inscreva também. Agora vamos ao sexto motivo real, é o custo de oportunidade. Por exemplo, pessoal, o custo de oportunidade tem esse investimento e tem esse. Vamos falar desse aqui. Eu gosto muito da Metal Leve. É uma empresa que eu invisto nela já tem um tempo. É uma empresa excelente. A Metal Leve ela é uma empresa que fabrica motores a combustão, vende aqui para o Brasil, vende para o exterior. É uma empresa muito tecnológica, é uma empresa muito boa. Ou seja, tecnologia e maquinário. Quem que você lembra quando pensa em tecnologia e maquinário? A WEG. Aí vamos lá, eu estou com a Metal Leve. Ela tá boa, ela tá indo bem, só que aconteceu alguma coisa que o mercado tá batendo demais na WEG e tá assim, uma promoção. A WEG tá com um valor que você não vê há muito tempo. E aí, pessoal, vale a pena, se você tem duas opções, vender essa aqui para investir numa melhor, que no caso seria a WEG a bons preços. Porque a WEG, ninguém questiona que é uma boa empresa. As pessoas questionam o preço. Porém, ao meu ver, não faz sentido comprar empresas boas a preços caros. Ah, Vitor, mas algumas pessoas em 2016, 17, 18, 2020 também falaram que a empresa estava cara e ela subiu. WEG é exceção, tá, pessoal? O normal não é uma empresa cara continuar mais cara. O normal é que a empresa cara ela volte para a média, ok? Eu não vou correr o risco investindo em empresa exceção. Eu gosto de investir pelo método da fórmula mágica do Joel Greenblatt e eu gosto de investir em empresas que estão com valuations atrativos. É muito mais fácil eu investir em 15 empresas com valuations atrativos e conseguir uma boa rentabilidade do que investir 100% em VEG ou investir em VEG e ela não corresponder à expectativa. E eu não estou falando mal de VEG, porém, na minha estratégia de investimentos, dificilmente ela estará lá para eu a comprar. Então, se você ficou aqui é porque você gostou do conteúdo, peço que você se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com alguém que você acha que irá gostar desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino e essa foi a minha contribuição.